O processo começa com a definição ampla e sistêmica de todos os dados e parâmetros que compõem as áreas ou parques de produção. No contexto do sistema, uma área, ou parque, é uma instância de informação, tratada como um espaço físico ou lógico, em que todos os componentes necessários convergiram para gerar produtos ou serviços, independentemente de sua natureza, características ou propriedades. Serão elemento-chave de informação os conectores de rastreabilidade. Eles se referem aos dados como vetores de identificação especiais, que tornarão cada produto ou serviço como único e facilmente identificável em sua origem e controlável na trajetória da sua concepção. Dessa forma, e graças à conjunção de parâmetros de medição de alta precisão e dos agentes e recursos que intervirão no processo, será possível configurar e criar programas de produção ou serviço de uma maneira dinâmica e altamente confiável. Os procedimentos autônomos do banco de dados do sistema facilitarão um tratamento abstrato e adaptável a qualquer realidade dos requisitos do processo, podendo transacionar toda a gama de métricas existentes nos sistemas internacionais de medição e suas respectivas conversões. Unidades de medida que abrangem espaço, massa, volume, energia, força, distância, tempo, entre outras, e todas as suas possíveis conversões e combinações, conforme a necessidade de fatoração de cada variável de operação, nas etapas do ciclo de produção ou prestação do serviço. Cada uma dessas unidades de medida pode ser extrapolada para valores monetários, facilitando assim o acesso ao segmento de planejamento e controle eficazes dos custos operacionais. Além de transferir e integrar todos esses elementos de informação aos registros sobre agentes e recursos, compostos em princípio por maquinarias, equipamentos, ferramentas, sistemas, pessoas, meios de transporte e materiais, entre outros. Essa facilidade da instância de planejamento e controle de processos fornece à empresa um controle robusto e otimizado de todo o perfil de custos para cada tarefa, atividade, operação e processo projetado, com total flexibilidade na definição de parâmetros de monitoramento. Assim, o controle do almoxarifado se tornará uma rotina simples e fácil de executar. Agora os consumidores dessas informações terão acesso oportuno e de alta disponibilidade e confiabilidade da quantificação física e do valor financeiro dos estoques de todos os armazéns. Com essas informações disponíveis, o próximo passo é a cointegração das interações de todos os recursos materiais e tecnológicos do processo com a força humana. Com os elementos dos cadastros, as variáveis já operacionalizadas e as interações mencionadas, põem tudo o necessário para construir coeficientes de desempenho combinado, como por exemplo, capacidade em unidades produzidas sobre unidade de tempo de máquinas ou equipamentos. Também será possível, graças às definições de interações homem-máquina, obter informações precisas sobre o desempenho de um operador humano, em sua interação com a máquina ou equipamento utilizado pelo referido operador. Além disso, será possível definir, com alto grau de precisão, os fatores de consumo de insumos de cada máquina, equipamento ou sistema a intervir no processo, para o seu correto funcionamento. Por exemplo, fluidos, combustíveis, energia e tempo de intervenção humana. Finalmente, é alcançada a funcionalidade de configuração personalizável e ajustável do processo de produção ou serviço, embutido em uma área ou parque de produção. Um ponto muito importante é que o sistema permitirá a ligação ou integração, total ou parcial do novo processo com qualquer outro processo, ou componente do mesmo que seja executado em outras áreas ou em etapas de produção ou serviço.
Essa coligação garante o fluxo de informações entre processos direta ou indiretamente relacionados ou conexos. Esse último bloco de configuração está permanentemente conectado às instâncias de controle de custo e estoque descritas anteriormente. Com essa vinculação, um pacote ou instância de informações é automaticamente estruturado, disponibilizando as seguintes transações críticas: requisições rastreáveis de materiais e atividades humanas, controle e monitoramento das aplicações e os devidos usos dos recursos requisitados, controle e monitoramento de devoluções, e atualização autônoma dos valores físicos e financeiros dos materiais e atividades aplicados. Nesse ponto, uma poderosa base de informações estará disponível. Serão informações relacionadas às definições e especificações do produto ou serviço, e todos os agentes que intervieram ao longo da sua geração ou concepção. Graças ao Machine Learning, inserido nas rotinas e subfunções básicas do sistema, uma poderosa base de conhecimento evolutiva, referente ao processo, será estruturada de forma progressiva e autônoma, simulando a aprendizagem computacional contínua. Coletando informações sobre mudanças, comportamentos, dinâmicas e padrões, toda vez que o processo de produção ou serviço for executado, e, opcionalmente, atualizando e redefinindo as características e parâmetros do processo em questão. Poderosos relatórios gráficos podem ser obtidos, baseados numa linha do tempo, com detalhes precisos sobre cada recurso aplicado e gerenciado ao longo dessa linha, simplificando a rastreabilidade dos materiais e atividades, bem como a análise de desempenho da força humana, e dos possíveis fatores que impactem positiva ou negativamente esse desempenho, durante a linha de tempo e em cada estágio da execução do processo. Em resumidas contas, haverá informações úteis sobre margem de ganho e desperdício de materiais e fatores de produtividade da força de trabalho, ou seja, de cada pessoa que possa intervir no processo, segundo o tipo de atividade ou tarefa realizada. Posteriormente, serão executadas as rotinas transacionais dos fechamentos parciais ou totais. Cada fechamento totalizará e atualizará os valores e os saldos de todos os recursos envolvidos no processo, permitindo também a atualização manual ou automática do saldo de estoque do produto gerado, ou a disponibilidade do serviço criado. É exatamente nesta fase que os vetores de rastreabilidade são acionados, originados como parâmetros iniciais, para a identificação do produto ou serviço, a partir do seu local físico ou lógico de concepção, e que acompanharão o produto ou serviço até o seu acabamento final, permitindo a rastreabilidade bidirecional, isto é, da origem ao destino e vice-versa. Mais uma vez, a instância de gerenciamento de solicitações transacionais é invocada e ativada para que, com sua base de informações, possa disparar os eventos que gerarão as memórias do processo, o fechamento final do programa de produção ou serviço, a transferência de dados contábeis, fiscais e financeiros para as tabelas correspondentes, o cálculo dos itens de remuneração do fator humano, segundo o tipo de atividade atribuído a cada indivíduo da força de trabalho, e a atualização final das quantidades e valorizações dos estoques. Como ponta de lança na conclusão do processo, as fontes de dados que projetarão os quadros gráficos serão alimentadas automaticamente, disponibilizando todos os indicadores de produtividade operacional, desempenho financeiro, produtividade de recursos humanos, mesmo assim como projeções para apoiar a tomada de decisões estratégicas no futuro.